Isso. Estou te aguardando aqui você entrar. Foi. Olá, boa noite. Olá, tudo bem? Boa noite. Que bom. Eu me posicionar aqui também. Tá, tudo bem. Direto da Espanha? Direto da Espanha, aqui com a filha aqui do lado, aqui mamando. Ai, que beleza, que beleza. Mas a live vai ser em português, hein? A live em português. Pode ser que eu troque Live em alguma português. coisa, mas aí você me diz. Tranquilo, eu assisto muitas lives suas, a maioria em espanhol, mas a gente vai treinando o ouvido, né? Agora, Para em concatenar a cabeça aqui. português. Tranquilo. Vou te apresentar aqui, Luiz, porque tem muitos alunos meus da graduação também, às vezes podem estar tendo primeiro contato com você. Então, Luiz, pessoal, ele está direto da Espanha, ele é osteopata, professor do curso de Sistema Nervoso Autônomo Integrativo que eu acabei de fazer, e foi um excelente aprendizado sobre o tema, muito bom, parabéns, Luiz. E ele é professor da Escola de Madrid, e ele vai conversar com a gente hoje sobre a correlação entre o sistema imune e o sistema vagal. Então, Luiz, queria que você falasse um pouquinho sobre você, se você quiser complementar alguma coisa, para a gente poder começar. Tá. Bom, eu sou fisioterapeuta, sou formado desde 2002, tenho um mestrado, especialização em epidemiologia, sou bem chato por um monte de coisa. O Fernando está aí também, né? O Fernando também dá aula com você lá, me falou bastante de você. Sou bem chato para algumas coisas, bem minucioso e, bueno, estou aqui porque, em parte, porque meu filho e minha esposa queriam vir, e outra parte porque eu queria estudar um doutorado aqui em neurociências para estudar algumas coisas algumas inconformidades que eu via na terapia manual, na fisioterapia e na osteopatia. E aí foi bom, vamos estudar isso aqui para ver se a coisa vai para frente. E daí eu cheguei nessa coisa de sistema vagal, sistema imune, que ainda é um universo ainda em desenvolvimento, né? Então, a gente está aqui, tem 3 anos, volta e meia a gente vai para o Brasil, volta para cá, e agora está todo mundo parado por causa do Covid, né? O Covid O agora Covid. travou todo mundo. Perfeito. Primeiro, quero agradecer por você estar aqui, por você ter aceito o meu convite. É uma honra, eu te admiro muito. Imagina, não é mesmo? Te agradeço. Pessoal, vou pedir duas coisas. Uma, para vocês usarem essa setinha para divulgar a live para os amigos de vocês e quem vocês acham que pode gostar e se interessar por essa live. E também apertar aí os coraçõezinhos que também ajudam na divulgação da live. Tá bom? Então vamos lá, Luiz. Então vamos começar, porque o assunto é enorme e nosso tempo é curto, né? O assunto é amplo. Isso. Queria que você começasse assim, como eu falei, tem muitos alunos aqui, aqui tem professores, professor Álvaro, professor Pedro Paulo, o professor Fernando, que está aí, tem vários professores queridos e amigos, mas a gente tem a galera da graduação também. Então eu queria que você começasse a nossa live falando quais órgãos e estruturas são os principais reguladores do sistema imune. Tá. Bom, o sistema imune, então, a gente pode dividir ele em duas formações. A gente vai ter uma parte primária e uma parte secundária. Tá? A parte primária vai estar relacionada à medula óssea e vai estar relacionada ao timo, né, que é da onde vai sair os linfócitos T e da onde vão sair os linfócitos B. Na verdade, todos os linfócitos vão sair da medula óssea, mesmo os T's, porque eles vão ao timo para fazer a maturação e depois eles são liberados. Então, esses seriam os considerados os órgãos primários, né, do sistema imune. E os órgãos secundários, a gente vai ter o baço, vai ter o apêndice, vai ter o sistema de mucosa, o sistema linfático, vai ter as adenoides, as tonsilas. Então, a gente vai ter aí, alguns autores consideram os pulmões como um órgão imune também, outros consideram a pele. Então, a gente vai ter extrapolações. São todas extrapolações já secundárias, ou seja, esses órgãos ou armazenam, ou duplicam, ou aumentam a produção, mas eles não são fornecedores primários, vamos dizer assim, né? Os fornecedores primários seriam a medula óssea e o timo. Então, esse seria o sistema imune. O que a gente está mais acostumado na fisioterapia seria o sistema linfático, né? E agora, com as últimas descobertas, eu colocaria, por minha conta, o sistema linfático, que é a parte do sistema linfático que estaria relacionado às células gliais do sistema nervoso central. Isso é a aportação minha. Então, isso não estaria categorizado como
um órgão, um tecido linfóide, nenhum órgão do sistema imune, né? Em geral, a gente não trabalha muito com essa ideia. O pessoal que trabalha com linfedema trabalha um pouco mais com a coisa do sistema linfático, mas sempre no sentido de drenagem, né? Quando a gente fala em sistema linfático, a gente normalmente pensa em drenagem. A gente não pensa necessariamente em regulação, a gente sempre pensa em remover para melhorar a resposta. E, de repente, o que a gente vai poder contribuir nessa live é que, além de remover resíduos, e além de remover substâncias tóxicas ou citocinas, que podem estar interferindo na situação inflamatória do corpo, a gente pode também estar tentando estimular determinadas estruturas para ter uma melhor resposta. Então, ampliar um pouco o horizonte. Maravilha. Minha próxima pergunta era qual a importância do timo e do baço para o sistema imune. O timo você já falou um pouquinho. Fala do baço para a gente, por favor. Então, o baço ele tem uma dupla função, né? Vai ter uma função relacionada à vascularização, ao sistema sanguíneo, que é a produção de novas células, a hematopoiese e a hemocaterese, que é a eliminação de hemácias, que aí estaria mais relacionada à parte vermelha, né, do baço. E tem a parte branca, a polpa branca do baço, que aí está relacionada à parte do sistema linfático e relacionada à parte de produção e propagação de linfócitos. Então, aí essa parte, a polpa branca, estaria relacionada ao sistema imune. O baço em si, bom, ele é importante, mas ele é um órgão acessório. Tem várias pessoas que não têm o baço, mas continuam com uma boa resposta imune. E outras vão ter algum tipo de déficit por ter perdido o baço, porque é um órgão muito frágil, algum trauma automobilístico, alguma coisa, às vezes tem que retirar. Mas ele é um ponto chave, um ponto importante pela convergência que ele tem de renovação celular, né? Todo o sangue que vem drenado dos intestinos, de alguma forma, vai passar pela veia esplênica. E toda a renovação de células sanguíneas vai passar pelo baço. E segundo o Kevin Tracy, que é o precursor do reflexo anti-inflamatório colinérgico, segundo o Kevin Tracy, o baço tem um papel importante na ação vagal, ainda que o vago não faça a inervação do baço. Então, acho que mais para lá a gente chega nessa parte. Então, ele vai ter um papel importante na resposta vagal, segundo o Kevin Tracy, mas o vago diretamente não faz inervação dessa estrutura. Então, o baço estaria importante para a resposta colinérgica, respondendo assim mais diretamente. Para o Kevin Tracy. Para outros já não tanto assim. Para outros não. Eu espero que todo mundo esteja com papel aí, anotando tudo, pessoal, porque vai ser muita informação rica, então tem que anotar tudo e assistir a live de novo, que geralmente é o que eu faço, eu assisto a live várias vezes para ir anotando tudo, porque é sempre muita informação importante. O professor Pedro Paulo acabou de perguntar aqui que o timo vai interferir mais em relação ao sistema imune no bebê? Eu não diria que ele vai interferir mais no bebê. Tem alguns autores que dizem que conforme você vai tendo o recrudescimento do timo, você também proporcionalmente vai tendo um aumento da produção de linfócitos T, que é uma coisa paradoxal. Quanto mais ele regride, mais você produz. Então, nesse sentido, eu não diria que ele teria uma influência maior no bebê ou na infância. Eu diria que seria confuso a gente tentar abordar essa estrutura na vida adulta, porque, de fato, a gente não consegue reconhecer ela e não consegue reconhecer um ponto que a gente possa estimular para que isso possa responder. Então, na verdade, a gente não acha ele na fase adulta. Mas, diante dessa resposta paradoxal, ou seja, quanto mais ele evolui, mais aumenta a produção de linfócitos T, eu não diria que ele é mais importante para o bebê. Eu diria que no bebê a gente teria mais certeza que a gente, de fato, está estimulando ele. Perfeito. Sabe? Mas no adulto ele vai estar aí também, ainda que a gente não saiba onde. Ainda não descobrimos como, né? Mas quem sabe no futuro... Abordar. Mas a via colinérgica é a mesma coisa. A via colinérgica é a mesma coisa. Eu imprimi aqui um estudo do Tracy,
O 3 tomou bomba pra caramba, porque falou esse negócio do reflexo polinérgico, né? Kevin Tracy. Eu imprimi aqui um estudo de 2017. E eu falei, esse cara deve ter desistido disso. E não, ele segue afirmando isso e tem estudos que corroboram a linha dele e tem outros que derrubam a linha dele. No fim, ele conclui a mesma coisa que todos. Algo acontece. A gente sabe o que acontece, a gente não sabe como acontece, mas acontece. A coisa do timo vai um pouco por aí. Ou seja, precisa pesquisar muito mais, né? Uhum. Maravilha. Então a gente sabe, de um tempo para cá, a gente começou muito a escutar sobre malte, né? E o malte é o tecido linfóide que está associado à mucosa, né? Fala um pouco sobre o malte e a sua importância para o sistema imune, Luiz, por favor. O malte, eu vou trazer ele um pouco para a minha linha de investigação do doutorado, que seria mais o gut associated, né? O associado ao intestino. Então, bom, você sabe Explica um pouco de forma que quem nunca ouviu também, tá, Luiz, por favor? O sistema de mucosa, que seria o malte, né, que é a mucosa associated lymphoid tissue, o sistema de mucosa, ele está em várias estruturas do corpo. Ele vai estar no intestino, ele vai estar nos pulmões, ele vai estar no nariz, ele vai estar na pele. Tem autores que dizem que ele está no trato geniturinário, então ele vai estar espalhado por várias regiões do corpo. E é uma barreira do sistema imune. Como todas, é uma barreira para evitar a infecção ou para combater a infecção, para evitar agressões ao sistema interno. E esse sistema de mucosa ele é muito grande. Bom, a maior parte de tecido linfóide, a maior concentração de tecido linfóide do corpo tá no intestino, né? Então, e o GALT, que é o gut, o sistema de mucosa do intestino, está envolvido nisso. Então, esse sistema de mucosa, quando a gente vê agora um monte de novidade. Novidade entre aspas. Você estuda um pouco mais, sabe que não é novidade. Aí começa a sair eixo intestino-pulmão. Pô, mas você sabe que o pulmão tem mucosa, que é tecido linfóide, que o intestino tem mucosa, e também é tecido linfóide, não faz sentido. Você dizer que descobriu um eixo intestino-pulmão. O negócio estava aí. Você pode até não ter se dado conta. E uma coisa tem a ver com a outra. Entende? Mas o negócio estava aí. Se tivesse olhado as estatísticas de quem tem asma... Um pouco mais amplo, né? Claro, quem tem asma tem uma tendência... Você tem um risco maior de ter alteração gastrointestinal e ter asma. Você tem um risco maior de ter bronquite e ter, não sei, por exemplo, gastrite ou alterações digestivas. Você tem um risco maior. Né? Já está documentado. A via como isso acontece pode ser até que não estivesse descoberto. Você já sabe que tem. Você já sabe que tem associação entre alteração gastrointestinal e bruxismo. Né? E aí depois vem o eixo intestino-cérebro. Claro que tem o eixo intestino-cérebro. O cérebro tem sistema linfático também, o sistema glial, né? O sistema linfático, e o intestino tem o seu sistema linfóide também. Então, o corpo se comunica. A gente está um pouco acostumado na osteopatia, na terapia manual, a buscar uma estrutura anatômica que comunique o corpo. E isso é um erro. Isso é um erro, porque você não precisa de uma estrutura anatômica para conectar o corpo. Né? Eu estava vendo outro dia a live com a Júlia, né? Que a gente estava falando da parte feminina e tal. Ela está aí mandando um coraçãozinho para a gente. Né? E você vê que já tem investigações que falam que o vago está diretamente relacionado à função do orgasmo feminino. Então, mulheres com trauma raquimedular completo têm orgasmo e essa informação sobe por uma via vagal. Ainda que o vago não esteja no útero, ainda que o vago não esteja no ovário, ainda que o vago não esteja na pelve feminina. Não chega lá. Por quê? Porque é uma comunicação de mecanismo, não é uma comunicação de estrutura. Você não precisa do fio, do nervo em cima da estrutura ali para poder fazer essa relação. Isso é uma relação química. Então, é uma relação de mecanismo. A gente tem que desdobrar um pouco isso. Então, esse sistema de mucosa ele é importante porque ele vai determinar vários elementos na saúde das pessoas. Então, você tem uma associação positiva de alteração gastrointestinal e doenças neurodegenerativas. Você tem a associação positiva de alteração gastrointestinal. A alteração gastrointestinal é um pródromo do Parkinson que pode antecipar o Parkinson em 10 anos. Pode ser um pródromo que antecipa o diagnóstico de Parkinson em 10 anos. Isso pelo intestino. O principal sintoma não é estranhamento, é constipação, prisão de ventre, não é estranhamento.
Então, você tem esses dados na literatura, você tem esses pacientes no seu consultório, no paciente que não faz cocô todos os dias, que é constipado. Que é constipado, né? O paciente que não dorme bem. Esse é um paciente que está te... Parece até que já é espanhol, Luiz. Você tem esse paciente que já te dá sinais de que o sistema de mucosa está comprometido. Entende? Porque tudo isso são sinais que vão te jogar no sistema de mucosa. Então, essas mucosas revestem diversas estruturas. O que está mais estudado hoje são essas mucosas do intestino, né? Com a microbiota. Hoje a moda hoje é a microbiota. Mudar a dieta, a microbiota. Tá bem, eu gosto da microbiota. Eu acho legal a microbiota, acho bacana. Eu tenho críticas aos trabalhos de microbiota, que é a mesma que eu faço sempre. A gente trabalha a microbiota, mas não trabalha a via de informação da microbiota, né? Então, você melhora a microbiota intestinal e você espera que, por milagre, a informação que é gerada no intestino chegue em outros lugares. Se você modifica o comportamento da microbiota intestinal, você precisa de alguém para informar que aquela microbiota está diferente, né? E, em geral, essa resposta rápida vai pelo nervo. A resposta lenta vai pelo sangue ou vai por via hormonal. Eu digo sangue porque a via hormonal também vai por via sanguínea. Então, as pessoas se esquecem que se você tem uma resistência do receptor, o sistema de mucosa ali vai informar o que tem que informar, mas o receptor não é capaz de captar. E se o receptor não é capaz de captar, o que acontece? Não acontece. Então, todos os trabalhos de microbiota, você modifica a dieta, né? Os critérios de Roma lá, para definição de dieta. Os critérios de Roma falam muito sobre doenças gastrointestinais funcionais, que é um pouco o nosso. Você muda a dieta, você faz transplante fecal, você faz tudo isso, mas no médio prazo volta o comportamento anterior. No final do ano passado eu tive no congresso de Lisboa, de neurogastroenterologia, e a gente está nesse ponto. Você muda a dieta, você faz transplante fecal, você faz o que for, o indivíduo tem uma melhora momentânea, mas logo no médio prazo isso volta. E todo mundo está buscando como mudar a estrutura interna, né, que vai refletir no sistema de mucosa, que vai refletir no sistema imune e tudo isso. Só que o pessoal não se atenta para a via que comunica essa mudança, né? E a via que comunica essa mudança, ela é sempre uma dupla via, uma via sanguínea, nisso aí inclui a via humoral, e também uma via neural. Quando a gente fala de via neural, parte dela é vagal e parte dela é aferente esplânico, né? Parte dela vai pela medula. Mas o que informa o ambiente químico, a homeostase, da região abdominal, do sistema do trato digestivo, quem informa essa homeostase, essa informação química, essa informação de status é o vago. Então, esse sistema, voltando ao sistema de mucosa, o sistema mucosa é o sistema imune. E a gente sabe que o sistema imune não tem inervação parasimpática. O sistema imune não tem inervação parasimpática. O sistema imune só tem inervação simpática. Então, ninguém se atentava. Por que eu vou procurar parasimpático no sistema imune se o sistema imune só tem inervação simpática? Que é um erro brutal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí foram descobrindo que o sistema parasimpático, apesar de não estar aí, também influi nessa situação. Alguns autores dizem que mais como um regulador dessa situação, né? Alguns autores, como o Bruno Bonais, vai te dizer que essa informação vai subir por via vagal para modular a via medular. Ou seja, a informação sobe para o cérebro para você regular a informação que desce pela medula. Isso aí, então, você teria uma via vago-esplênica. Você manda informação por um nervo para poder regular a função do outro. Isso alguns autores dizem. E outros autores dizem que você manda a informação dele para ele mesmo. Você manda a informação do vago para aumentar a eferência vagal mesmo, e a eferência vagal é que vai mudar isso. E porque isso foi uma revolução nessa parte de eixo intestino-cérebro, nessa parte de eixo de estresse, ATPA e tudo isso? Porque esse sistema de mucosa, né, esse GAUT, esse Gut Associated Inflammation, se mostrou diretamente associado com a microbiota, se mostrou que recebe uma influência direta da dieta que a gente tem. E aí começou a despertar mais atenção. Bom, mudando a microbiota, eu posso interferir mais nas doenças gastrointestinais funcionais, síndrome do intestino irritável,
refluxo gastroesofágico funcional, bom, tudo isso. E aí começou a se prestar atenção, bom, quem regula isso? Quem regula isso é uma dupla via neural, uma via esplânica, a via vagal. E aí começou a se dar atenção à via vagal. E aí começou a se dar conta que o vago não é só um nervo parasimpático, né? Ele tem um ramo parasimpático. A via parasimpática vagal é uma via motora, mas ela não é uma via única. O vago tem 4 núcleos. Tem 2 núcleos aferentes, um núcleo que vai mandar informação somática, que está relacionada à parte alta aqui e à parte laringe, a parte faríngea alta, e aos músculos da fonação, mas aí mais somático, e tem uma parte aferente baixa, que vai para o núcleo do trato solitário, né? Que vai para o gânglio nodoso, para o gânglio jugular e tudo isso, que vai levar informação visceral. E começaram a se dar conta que quando você estimula uma aferência, você muda uma eferência, que é algo relativamente óbvio, mas você tem que se dar conta que é relativamente óbvio. Porque a única forma que você tem de interferir no nervo motor é mudando o cara que informa ele. Não tem outra forma. Ou você trabalha com eletroestimulação, né, diretamente sobre a fibra motora, e isso vai estimular a fibra motora. Você não tem outra forma de fazer isso. E o pessoal começou a se dar conta, quando você muda a aferência, ou seja, quando você muda a microbiota, você vai começar a informar melhor os núcleos centrais. E isso quer dizer o quê? Quando você começa a tentar regular o sistema imune a partir do intestino, nessa situação, você melhora o funcionamento do sistema inteiro. O que é o funcionamento do sistema inteiro? É comportamento de ansiedade, é comportamento de depressão, é comportamento de cefaleia, é comportamento de enxaqueca. Esse é o comportamento do sistema inteiro. Em algumas crianças com hiperatividade, com déficit de atenção, isso também está influindo. E aí começou a se trabalhar essa ideia de uma relação vago-imune, ainda que o vago não esteja no sistema imune. E aí começou a se estudar o sistema de mucosa. Nessa situação que a gente está falando aqui é o gout. E de repente a gente lembra da faculdade das placas de Peyer também. As placas de Peyer, se a gente não lembra da faculdade, tem uns negócios ali no intestino, é um negócio, é um abaulamento. Assim. Se a gente tiver uma foto aqui, não dá para botar foto. O intestino ele vai ter as microvilosidades lá, né? Vai ter como se fosse o pão de açúcar, o corcovado. Quando você olha o corcovado, você tem aquele morrão mais agudo, assim, depois tem aquele morrinho pequenininho embaixo. Então, a microvilosidade e os Peyer-Pates, as placas de Peyer, é a mesma coisa. Tem a microvilosidade alta aqui, e depois tem a placa de Peyer aqui. A placa de Peyer é onde você vai receber os agressores, né? As infecções, você vai receber os vírus, as bactérias que entram no lumen intestinal, que vão entrar naquela placa ali e que vão iniciar uma reação inflamatória local no intestino. E aí o que foram descobrindo? Tem alguma coisa de vago ali? Não tem nada de vago ali. Mas isso acontece e logo essa informação que é produzida ali se transforma em uma informação bioquímica. E essa informação bioquímica é que vai conseguir contactar com os aferentes vagais que estão ali na periferia da coisa. Sabe aquela coisa que você saiu na noite, assim, todos os seus amigos são bonitos, né? Isso acontecia muito com o Rafael Abreu, que acabou de entrar aí, né? Todo mundo era bonito e tal, então o Rafael era o último que ficava na fila ali para tentar arrumar uma menina. Então, todo mundo arrumou uma menina, o Rafael ficava na periferia ali. Aí sobra alguma coisa, o cara capta a informação. O vago ali no intestino é a mesma coisa. Entendeu? Você vai produzindo informação para tudo que é lado. Todo mundo vai recebendo informação. E uma hora, essa concentração de substâncias químicas que estão ali e essa concentração de marcadores pró-inflamatórios, por concentração local, vai chegar na aferente vagal. E aí a gente descobriu que o aferente vagal tem uma coisa chamada TLR4, que é Toll-like Receptor 4, que é um receptor de citoquinas, de citocinas pró-inflamatórias. E aí eles se deram conta que o aferente vagal é capaz de captar a informação do sistema imune, ainda que ele não inerve diretamente o sistema imune. Então, esse cara que está lá na periferia, ele vai receber essa informação e ele vai enviar essa informação de uma forma muito rápida para os núcleos centrais. Então, aí o vago passa a desempenhar um papel fundamental na resposta imune. Por quê? Porque ele é que vai informar o ambiente químico. E quando ele informa o ambiente químico, ele determina a resposta.
E a resposta do sistema imune, como ele só tem inervação simpática, só pode ser simpática. Então, isso seria uma forma do vago regular o simpático também. Entende? Você informa esse cara para poder regular o outro. Mais ou menos uma relação de um casamento. Entendeu? Se você quer regular o marido, você fala para a esposa, ele está fazendo isso. Pronto. Ela vai receber informação e vai modular a resposta. Não vai sair para jogar bola. Que é o que acontece com o Fernando, por exemplo, depois que ele casou. Entendeu? Quando alguém avisa a esposa que ele vai jogar bola, fala, não vai. Então você usa uma via para modular a outra. Isso é o que o vago faz, de acordo com o Bruno Bonais. De acordo com o Bruno Bonais, que é outro investigador. Que ele envia uma informação alta para regular a informação que desce pela medula. Aí vai regular suprarrenal, vai regular eixo ATPA, vai regular núcleo parabraquial, vai regular hipocampo, vai regular isso tudo. Por quê? Porque ele recebe uma informação que vai pela medula e uma informação que vai pelo núcleo do trato solitário. E as duas se unem nos núcleos centrais e isso vai determinar a sua resposta. E daí o eixo intestino-cérebro faz sentido. Então, eu acho que eu já falei um monte a mais que você me perguntou. Então, se alguém não entendeu nada do que eu falei, então a gente me pergunta de novo aí que eu volto. Não, tem uma pergunta aqui do Fernando, que ele está colocando assim, depois que você sacaneou ele, né? Ele está perguntando o seguinte, se a interação com o ambiente pode mudar essa resposta. Muda a resposta. Interação com o ambiente muda a resposta. Se a gente está falando de interação com o ambiente de uma forma ativa, ou seja, uma relação interpessoal, por exemplo, isso já muda a resposta. Eu separei até um artigo aqui, fechou o computador aqui, mas eu separei um artigo do Mário Juruema, que é um psiquiatra brasileiro. Ele estava fazendo o doutorado dele na Inglaterra, não sei se está ainda. Mas ele publicou agora, faz 15 dias ele publicou, um estudo que fala sobre negligência dos pais e traumas, bom, na primeira infância, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Você dá um questionário lá pro caboclo, pô, responde essa porra. E o cara responde. Ou seja, não importa se o cara teve trauma ou não. Importa se ele interpreta que foi um trauma ou não. Tá? Então, ele vai responder lá o questionário de acordo com o que ele entende que é trauma ou que não é trauma. Ele responde. E as pessoas que tiveram trauma ou que foram negligenciadas pelos pais na primeira infância, ou seja, ambiente, isso é ambiente, elas têm uma predisposição à depressão na vida adulta e têm uma predisposição à dor lombar crônica na vida adulta. Elas têm um fator de risco maior para isso. E a gente já sabe, bom, você sabe, você fez o curso, a gente falou bastante disso, o pessoal não sabe, a gente sabe que, por exemplo, crianças que sofrem abusos ou traumas ou qualquer coisa dessa, têm alteração da variabilidade da frequência cardíaca. Já de pequenos ou de adolescentes. Né? Então, a variabilidade da frequência cardíaca, para quem não conhece, é uma forma objetiva de você mensurar o equilíbrio simpato-vagal. Tá? Então, para quem não conhece, uma coisa simples, você usa uma cinta, uma fita, uma coisa dessa do Polar aqui, ou da Garmin, você mede a frequência cardíaca e aí vai ver o intervalo entre um latido, não, entre um batimento e outro. E isso vai te dar o equilíbrio simpato-vagal. Então, a gente já sabe que crianças que sofreram abuso, ou ainda na infância, ou na adolescência, ou já na fase adulta, essas crianças têm uma alteração dessa variabilidade da frequência cardíaca com uma predominância de tono mais simpático. E a gente sabe também que pessoas que têm dor lombar crônica têm uma tendência a ter um tônus simpático mais alto. Então, veja, isso que a gente está falando agora é o ambiente interferindo diretamente nessa resposta. O ambiente interferindo diretamente nessa resposta. Tem autores que fizeram o seguinte, sem dano físico, tá? Nos animais, mas separaram os ratos, um grupo de ratos foi separado antes da mãe do que outro, sem dano físico. Só separou o ratinho. Tá? E os ratos que foram separados antes da mãe, eles têm uma resposta imune pior. Quando eles são submetidos a estresse, eles têm uma tendência maior a desenvolver problema crônico. Quando eles são submetidos a estresse, eles têm uma tendência maior de desregulação do eixo ATPA. Então, isso isso é ambiente. Isso é ambiente.
Tá? Se a gente for falar em parte física, ou parte mais ambiental mesmo, dura, física, aí temperatura influi, luz influi, aí tudo isso influi. O paciente que tem dor crônica visceral, até a organização da sua consulta influi. Entende? Se a sua consulta, se o seu consultório está desorganizado, o paciente que tem dor visceral já tem uma tendência a não melhorar, se ele encontra um ambiente desorganizado no seu consultório. Se encontra um ambiente organizado no seu consultório, já tem uma tendência mais fácil a ter uma resposta positiva. Entende? Então, o ambiente influi de forma determinante, ainda que não haja uma agressão física concreta. Basta que você interprete que é. Então, tem duas perguntas aqui. Explicou, muito bem, muito bom. Tem duas perguntas aqui bem interessantes. Uma é da Dani, que você, no início, quando você começou a explicar isso, você deu uma associada com a negligência dos pais. Você pode só explicar isso um pouquinho melhor? Sim. Dani, tem uma experiência experiência não, uma situação que passou na Romênia, que eu não sei qual é o nome do documentário, você pode procurar pelos jovens da Romênia, órfãos da Romênia, é uma coisa assim. Então, o que aconteceu? A Romênia, ali, depois da Segunda Guerra Mundial, estava destroçada por causa do... Bom, perdeu muita gente na Segunda Guerra Mundial, baixou a população, você não tinha como alimentar a indústria do país, se você não alimenta a indústria, alimenta dinheiro, não sustenta a população. Então, o ditadorzão lá da Romênia resolveu que agora a mulher tem que reproduzir a top, assim, tem que reproduzir, pá, no máximo que puder. Então, tinha fiscais da menstruação, por exemplo. Se a mulher estava menstruando ou não, se não tivesse menstruando, os caras ficavam em cima para ver se ela ia abortar ou não, porque tinha que nascer a criança. A mulher era como provedora do Estado. É isso aí, Dani, é interpretativo. Então, o que acontece nisso aí? O que aconteceu? Houve uma superpopulação de órfãos, porque nascia a criança, eles tiravam as crianças do pai e da mãe e botavam numa instituição do Estado, assim, criar os soldados para o Estado, sabe? Tipo First Order, assim, tipo Star Wars. Nasceu a criança, você vai lá, sequestra, bota lá pro Kylo Ren treinar as crianças lá para ser Stormtrooper depois. E só que não deu certo, ninguém foi Stormtrooper depois. Por quê? Porque essas crianças eram todas colocadas em orfanato, não era orfanato porque era uma instituição do Estado. Mas não tinha gente suficiente para cuidar dessas crianças. Não tinha gente suficiente. Então essas crianças, elas foram privadas de contato. Foram privadas de contato. Muitas dessas crianças ficavam o dia inteiro de barriga para cima olhando para o teto. Então só tomavam um banho e trocavam de fralda. E o que aconteceu foi um retardo mental absurdo e um retardo de desenvolvimento motor dessas crianças absurdo. Você perdeu toda uma geração da Romênia. Toda essa geração foi perdida porque essas crianças foram privadas do contato, mais do que qualquer coisa. Elas não foram privadas de... Então, se você tivesse... Isso é importante. Se você tivesse que escolher um dos 5 sentidos especiais, você pode viver sem escutar, você pode viver sem ver, você pode viver sem sentir gosto, você pode viver sem o olfato. Você não pode viver sem o sentido somestésico. Você não pode viver sem a sensação do toque. Porque sem a sensação do toque, o seu sistema nervoso não se desenvolve. Então, essa negligência, ela é medida de acordo com a interpretação, claro, do indivíduo. Porque ele que tem que se sentir negligenciado. Às vezes, para outra pessoa, não é negligência, mas para ele, sim. Isso, em geral, essa negligência está relacionada à coisa do contato, sabe? Do abraço, do beijo, do dizer eu te amo, não dizer eu te amo. Isso é mais frequente do que parece. Isso está relacionado a problema crônico pra caramba. Assim, com alteração de sexualidade, sabe? De pessoas que não têm satisfação sexual, está relacionado a pessoas que não conseguem ter um relacionamento. Isso está diretamente relacionado a pessoas com depressão. E está relacionado à alteração da variabilidade da frequência cardíaca, está relacionado à alteração comportamental e, claro, está relacionado à dor crônica, sempre. Sabe? E está relacionado ao sistema imune. Por que está relacionado ao sistema imune? Porque isso gera hiperreatividade do sistema imune, gera hiperatividade do eixo de estresse. Né? Você está sempre em luta-fuga. Quando você está sempre em luta-fuga, em algum momento, a manutenção disso vai gerar uma imunossupressão. Você vai ficar imunossuprimido porque você está mantendo cortisol alto o tempo inteiro. Essas crianças e esses adolescentes é o que acontece. Então, o ambiente influi de forma determinante. Talvez por isso que, às vezes, o nosso contato como terapeuta seja tão importante. Né? É importante. Tem uma pergunta sobre isso, sobre o contato aqui, que eu achei muito interessante.
O vago sendo um fator químico, é do Rodrigo, o vago sendo um fator químico do sistema imune, pode o contato das mãos do terapeuta na parede externa visceral influenciar na função vagal? Influi. É Rodrigo, né? Rodrigo. Influi, Rodrigo. Influi por quê? Porque o vago ele também tem mecanoreceptores. Entende? Então, quando, o fato, primeiro, duas coisas. O fato de ter mecanoreceptores, quando você comprime, estira, não estira. Quando você comprime, alonga, torce, qualquer coisa, fica em cócoras, você está ativando esses mecanoreceptores. Tá? E esses mecanoreceptores, a grande concentração deles está na região subdiafragmática e está na primeira porção do duodeno ali no estômago. Então, aí você já está estimulando esses mecanoreceptores. Isso aí já melhora a resposta vagal. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é quando você comprime, você também melhora o funcionamento circulatório local. Né? Então, a gente sabe bem, por exemplo, se alguém tem uma apendicectomia, você tem uma fibrose local, você tem dificuldade de vascularização local pela própria fibrose, você tem dificuldade de fazer os nutrientes ou os catabólicos daquela zona circularem e informarem de forma adequada o sistema de informação local, ali, nesse caso vagal esplénico. Então, quando você comprime, você melhora uma dupla via. Primeiro, você estimula o aferente diretamente. E segundo, você melhora a vascularização local. Quando você melhora a vascularização local, você está jogando líquido em cima desse aferente ocilo-sim. E quando você joga líquido em cima dele, ele vai reconhecer o que está acontecendo no ambiente. E quando ele reconhece melhor, ele informa melhor. E quando ele informa melhor, ele modula melhor a resposta. Né? Para você poder modular uma resposta, você precisa ter uma informação de qualidade. Se tem informação de qualidade, você modula a resposta. Porque senão o que acontece, Rodrigo? Se eu me estendo, você me corta. Tá perfeito, Luiz. Muito bom. Parabéns. Senão, o que acontece? Sabe o que acontece quando a gente começa na carreira, na osteopatia, ou na terapia manual, ou na fisioterapia, quando o professor pede, sente isso aqui, você não sente nada. O que você faz? Fia o dedão para dentro para tentar sentir melhor. Então, você imagina um sistema imune que não está informando bem. Você não está informando bem. Por que não está informando bem? Porque alguma coisa está acontecendo. Então, se o sistema imune não está informando bem, essa informação vai chegar capenga nos núcleos superiores. E quando chega capenga a informação, o que você faz? Você dá uma hiperresposta. Você enfia o dedão para dentro. E quando você enfia o dedão para dentro, o que você faz? Você potencializa a resposta. Quando você não está sentindo, por via das dúvidas, eu vou me proteger. Então, você aumenta a taxa de disparo do ETA de forma brutal. Por quê? Porque não tem um regulador para informar. É suficiente, calma, segura. Então, a nossa intervenção ela é determinante por causa disso. Porque a gente vai influenciar também, ou só, na via de informação. A gente não tem como mudar a via de resposta. A gente pode imaginar que a resposta vai mudar se a gente muda a informação, mas a gente, de fato, não muda a resposta. A mudança da resposta ela é interpretativa do sistema. O sistema interpreta que tem que mudar a resposta e ele muda. O que você pode oferecer a ele é uma melhor qualidade de informação. Sabe? Então, um exemplo claro disso é quando a gente comentou isso no curso. Quando você tem um paciente crônico, você começa a trabalhar muito a parte abdominal, que em geral, primeiro, ela é mais sensível, né? Tem uma hiperestesia local, ela é mais sensível, em geral tem acúmulo de líquidos, né, locais. Então, quando você começa a trabalhar aquilo, você começa a mobilizar um montão de citocinas pró-inflamatórias que estavam concentradas ali. Isso cai na corrente sanguínea, vai subir para os órgãos circunventriculares, os núcleos centrais, né, a área post-rema ali, o tronco encefálico, vai identificar que tem um aumento de citoquinas pró-inflamatórias. O que ele vai disparar? Vai disparar uma febre no seu paciente no dia seguinte. Por que ele vai disparar a febre no dia seguinte? Porque ele acabou de se dar conta que tem um monte de marcador pró-inflamatório no corpo. Ele vai, estou inflamado, estou infeccionado, alguma coisa, dispara a febre. No dia seguinte o cara está morto, em cima da cama, tirei o desgraçado, o que tu fez? Eu não consigo me levantar, estou muito cansado, uma fadiga brutal. E tive febre. E eles dizem, você fez alguma coisa errada? Não, você não fez nada errado. Você informou aos núcleos centrais o que estava acontecendo no sistema, agora de uma forma eficiente. O sistema respondeu. E a resposta do sistema para se recuperar, a gente não se dá conta disso, a resposta do sistema para recuperar é simples.
Se o sistema identifica que você precisa se recuperar, o que ele precisa fazer? Botar você na cama. Então, ele te põe na cama. E se ele precisa que você recupere energia, você tem que estar cansado. Você tem que estar em fadiga. Porque ele precisa que você recupere energia. Então, para te desarmar, para te tirar desse loop, o sistema te dá um shutdown, ele te dá um blackout. O sistema te dá um apagão. O que é o apagão? É o dor pelo corpo todo, é a febre, eu não consegui levantar da cama por 2, 3 dias até você conseguir regular o sistema interno. Recuperando. Claro, e aí você recupera, e aí quando volta o cara na semana seguinte, o cara tá, pá, tô muito bem, tô muito melhor. Aí legal. Mas a primeira resposta do sistema é uma paulada no paciente crônico. E isso é o sistema imune trabalhando. Isso é a gente interferindo no sistema imune através do sistema vagal. Tá? Também pela via moral, mas também pelo sistema vagal. Perfeito, perfeito. Então, a gente tem aí 16 minutos. Tem alguma forma, Luiz, eu sei que tem, né? Mas é para você passar isso aí para o nosso público, da gente estimular o vago para trabalhar a favor do nosso sistema imune? E eu queria que no meio da sua resposta você falasse um pouco sobre a posição de cócoras, porque em várias lives agora eu falo, pessoal, tá estressado? Fica de cócoras, 30 segundos, 3 vezes ao dia. E aí um monte de gente me pergunta. E aí, já que você está aqui, explica um pouquinho para a gente sobre isso. Show. Então, a forma mais simples de estimular o vago. O vago se estimula com banho frio. Eu não entendo porquê, mas ele se estimula com banho frio. O vago se estimula, se você não quiser tomar banho frio, com água gelada no rosto. Isso também estimula o vago. Dançar, cantar, isso estimula o vago. O que mais? Meditação estimula o vago. Respirações profundas estimulam o vago. Tá? Isso é o mais geral, assim. Para a nossa prática clínica, mais que tudo, respiração. Respiração ativa o vago. Tá? A frequência respiratória mais usada é uma frequência respiratória de 6 respirações por minuto. Tá? O ciclo você pode escolher, se vem de 3 para 7, 2 para 8, 5 para 5, 4 para 6, você pode escolher o ciclo de ins e ex. Tá, mas 6 por minuto. Esse é o que se tem documentado. Ok. Aí tem coisas que são particularidades gonzaguianas. Então, já é um pouco mais meu. Um vício que a gente tem é pedir sempre que o paciente respire diafragma. Né? Respira sempre diafragma. Claro, porque a maior parte dos pacientes vem com padrão apical. Tudo bem. Mas tem os pacientes que não têm padrão apical, que já têm padrão diafragmático. Se você pede para ele respirar profundo, ele segue no padrão diafragmático. E aí a gente tem um problema. Porque você vai conseguir modular o vago através da recuperação, através da respiração, não através do abdômen. Você vai conseguir modular o vago através da respiração pelos baroreceptores do cajado da aorta. Então, o que acontece? Quando você pede para o cara respirar, você precisa de aumento de diâmetro anteroposterior. Você precisa não só da alça de balde, mas você precisa do braço de bomba. Você precisa do braço de bomba. E quando a gente vê um monte de gente trabalhando na respiração, a gente vê que o braço de bomba, às vezes, não rola o braço de bomba. Tá? Então, se você não tiver o braço de bomba, você não vai ter o aumento do diâmetro da caixa torácica. Isso não vai aumentar a pressão interna. Se não aumenta a pressão interna, não tem ativação de baroreceptor. E se não tem ativação de baroreceptor, não ativa o vago. Não ativa o vago. Você pode ter uma ativação do glossofaríngeo por mudança na concentração de oxigênio e de CO2, mas vai demorar mais para você mudar a concentração sanguínea de oxigênio e CO2 para ativar o glossofaríngeo. Tá? Então, você precisa de aumento de diâmetro anteroposterior da caixa torácica para ativar o vago. Isso para a clínica, amanhã, se for tratado, você precisa de aumento do diâmetro da caixa torácica anteroposterior. Você precisa disso, senão não ativa. E os pacientes têm uma tendência natural de, quando aumenta o diâmetro da caixa torácica anteroposterior, eles têm uma tendência natural de fazer uma hipersolicitação da zona de transição toracolombar. Ou seja, para aumentar o diâmetro anteroposterior, ele hiperestende a coluna. E isso também não pode acontecer. Se você hiperestende a coluna, você vai fazer uma hipersolicitação da suprarrenal. Que essa hipercompressão ali vai gerar uma hipersolicitação do aórtico renal. Tá? Então, isso tem que cuidar. Outras coisas que não ativam diretamente o vago, mas ativam o parasimpático. Mímica facial. Exercícios de mímica facial. Se você não gosta de fazer mímica facial na frente dos outros, tem vergonha, vai para o banheiro,
e faz careta. Isso ativa muito o parasimpático. Ativa muito o parasimpático. Então, quando você consegue ativar o parasimpático do crânio, isso também ajuda na ativação do vago. Me ajuda a relaxar. Luiz, é meio estranho ficar fazendo isso. Então, mete a mão na cara e mexe a cara. Mexe a cara. Se o seu paciente não quer fazer isso, você faz isso para ele. Tá? Isso ajuda bastante. Eu uso tapão. Tapão não. Não a gente faz também. Esses tapa-olhos. Tapa-olho. Tapa-olho. Eu uso isso porque às vezes as pessoas têm um ambiente para dormir que não está totalmente escuro. E não estar totalmente escuro vai gerar comprometimento ali da síntese de melatonina, de melatonina, pineal. Então isso também vai mudar. E também tem a aplicação do vago, não sei porque o vago também vai informar esses neurotransmissores também. Então, como é ele que informa, também vai ter implicação dele. Então eu peço isso. E peço para os pacientes que eles baixem um aplicativo qualquer de respiração e que pratique isso, sei lá, pratica 2 vezes no dia, 3 vezes no dia, só para quebrar o seu ciclo de hiperativação simpática. Só para quebrar o ciclo. Você precisa que o sistema alterne. Você não precisa que o sistema fique fixo num sistema. Você precisa que ele alterne, porque o que é saudável é que ele alterne, ele é feito para alternar. É péssimo quando a gente vê essas coisas de internet, dá raiva, não fala, estresse. Aqui em Madrid eu atendi uma garota outro dia, ela chegou, agora tinha 24 anos, chegou na clínica, na osteopatia ali e falou, não, vim me tratar do eixo do estresse. Ela estudou osteopatia lá no 3º ano. Falei, quê? Vim me tratar do eixo do estresse. Eu olhei e falei, vamos avaliar, né? Pra ver se ela tem razão daqui a pouco. Não tinha nada. Aí que eu tô com muito problema, eu falei, minha querida, isso é uma vida. Isso é uma vida. Pagar a conta, né? Brigar com a namorada, isso é uma vida. Isso não tem nada a ver com esse estresse. Isso tem a ver com o mau gerenciamento do teu estresse. Né? Mas isso não está afetando o teu corpo. Isso é uma fuga que tu está utilizando. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, uma coisa que me dá raiva é quando as pessoas jogam tudo na conta do estresse. Isso é estresse. Se não fosse o estresse, não estava vivo. Porque a adaptação biológica que a gente tem hoje, porque a gente se estressa, só vai adiante quando você se estressa. Né? Você só ganha músculo quando você vai além da capacidade dele. Quando você estressa, você só ganha... não é estiramento, você só ganha longitude, você só ganha flexibilidade quando você vai além da sua capacidade de alongar. Você só ganha a capacidade de memorizar mais quando você ultrapassa essa sua capacidade. Então, o estresse não é ruim. O excesso de estresse e a falta de alternância dessa situação, sim. Então, isso me dá um pouco de raiva quando as pessoas jogam tudo isso na conta do estresse. Tá? Então, forma mais fácil de ativar o vago. Levei 2 tapas na cara aqui, tá, Luiz? Porque... Eu boto tudo na conta do estresse. Não, pode ser que... No meu estresse. Pode ser que seja, mas pode ser que não seja. Em geral, não é. Maravilhosa essa explicação, Luiz. Tá? Então, um pouco é isso. Se você quer ativar o vago, manda o cara respirar. Tá? E se você quer verificar se ele está ativando, baixa uma aplicação, um aplicativo qualquer. Eu recomendo o Elite, que é gratuito. Só precisa de um medidor de frequência cardíaca, seja da Polar, seja da Garmin. E ali você consegue verificar ali o equilíbrio simpato-vagal. Por que isso é importante? Porque você pode estar recomendando coisa para o seu paciente que não está mudando. Que não está mudando o eixo. Então, isso te dá uma medida objetiva de fato, se você está conseguindo mudar o eixo. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é que te dá uma medida objetiva se esse eixo está alterado de fato. Porque pode ser que esse eixo não esteja alterado, sabe? Então, tem um monte de gente que fez o curso, que está mandando mensagem agora, que está me dizendo assim, não, Luiz, eu tenho um paciente crônico, mas eu estou fazendo a medida aqui e não sai alteração do simpático. Não está me dizendo que está com o simpático alto. Eu estou dizendo, mas é que se a medição não está te dizendo que ele está com o simpático alto, sabe o que acontece? É que esse problema desse paciente não tem nada a ver com o vegetativo. É outra coisa. Não necessariamente o vegetativo está mal, porque o paciente está mal. Para o vegetativo estar mal, você precisa da variável tempo. Você precisa da variável tempo e você precisa da variável fracasso adaptativo, porque na falha do vegetativo, na falha neural, o sistema hormonal se ativa para compensar isso. E o sistema hormonal vai compensar isso de maneira eficiente por muito tempo. Você vai ter uma alteração vegetativa quando falhar o sistema neural, o sistema hormonal também. Aí você vai ter uma alteração
fixa no vegetativo. Você falhou no vegetativo e o hormonal não é mais capaz de sustentar isso. Que aí o eixo ATPA rompe a sua harmonia, a sua sinergia com a suprarrenal. Mas aí você precisa da variável tempo, ou trauma importante. Então, não é esperado que o vegetativo esteja alterado no início, é esperado que ele esteja alterado no longo prazo. E se o seu paciente não tem vegetativo alterado numa medida objetiva, sabe o que acontece? É que não é vegetativo, é outra coisa, vai buscar outra coisa. Eu achei que era. Eu tive uma prática uma vez que a menina me falou assim, teu corpo está me dizendo que tu tem problema na TM direita. Tu tem dor na TM? Eu falei, não. Tem dor de cabeça? Eu falei, não. Tem cefaleia? Tem enxaqueca? Eu falei, não. Dorme mal? Eu falei, não. Tem estalido na TM? Eu falei, não. Mas teu corpo está me dizendo que tu tem problema na TM direita ou esquerda. Uma desculpa, você que esqueceu de me avisar. Se tivesse avisado, eu te diria. Mas, a princípio, não. Mas se tu quer, eu posso dizer que sim. Tá? Um pouco essa coisa da interpretação do terapeuta, que a gente tem muito na terapia manual e na osteopatia, que o cara faz assim, diz que tu tá tratado. Tá? Então, um pouco da minha ânsia pela investigação científica é para tirar isso. Porque ou a gente se estabelece como ciência, ou a gente termina. Ou a gente termina, não faz sentido. Perfeito. Entende? E aí a gente começa a tirar os mitos. E quando a gente tira os mitos, a gente tira os deuses. Não tem coisa melhor que tirar os deuses. Não tem coisa melhor que tirar os deuses. E aí você dá capacidade crítica às pessoas, e as pessoas, elas tiram os deuses. E aí a gente avança. Que é o que? É o sistema de estresse. Você se estressa por uma situação que não é assim, você sabe que não é, mas alguém está dizendo que é, mas ele está numa condição superior à sua, ou ele é professor, ou ele é reconhecido, ou ele não sei o quê, e você aceita que é porque ele disse. Não, é porque disse não. Sai fora. Você tem que comprovar que isso é assim. Tem que comprovar. Tá? Então, eu vou falar só mais um minuto, porque eu sei que você pede os últimos 5. Aquele estudo que eu tinha comentado da eletroestimulação vagal no paciente com Crohn, não sei se você lembra, foi feito ao longo de 6 meses. Saiu tem 15 dias o follow-up de 1 ano. Saiu 15 dias o follow-up de 1 ano. E nesse follow-up de 1 ano, 5 pacientes tiveram remissão morfológica do Crohn, com regulação do tônus vagal, com um padrão de liberação de citocinas mais próximo ao que seria o padrão normal. Você lembra que a gente falou da neuroplasticidade? Que você precisa manter o estímulo por tempo suficiente para gerar uma alteração neuroplástica, claro. Seja nos aferentes, seja nos eferentes. Então, sim, isso é a coisa, é a mensagem final que eu acho que eu queria deixar. Você precisa manter o estímulo por tempo suficiente para promover uma alteração neuroplástica no sistema sensorial. Você precisa disso. Seja ele o gânglio da raiz dorsal, seja ele o aferente vagal. Tá? Porque esses nervos eles vão estar com resistência. Eles vão estar com resistência. Resistência à insulina não é só das células do pâncreas. Você vai ter resistência à leptina do vago, e aí você vai comer, e não está satisfeito nunca, porque você tem resistência à leptina, mas você já está saciado, e você não reconhece. Então você precisa manter o estímulo para dar câmbios, mudanças neuroplásticas. Tá? Então isso é importante. Osteopatia ou terapia manual não pode ser uma vez agora, outra vez daqui a 15 dias ou 20 dias, quando você sabe que 75% dos pacientes melhoram em 15 dias. Porque você não pode dizer que a melhora é por sua conta. Essa melhora está na conta do tempo. Perfeito. Cócoras, Luiz, em 1 minuto, vamos lá. Explica aí, cócoras. Estimula toda a circulação intestinal. Cócoras estimula toda a circulação intestinal. Por quê? Pelo aumento de pressão intraperitoneal, pelo aumento de pressão na parede abdominal. E o que acontece se você tem aumento de pressão na parede intraabdominal, no ambiente intraperitoneal? Você melhora a capacidade de drenagem local. Além disso, você estimula os mecanoreceptores vagais. Então, você melhora a circulação local e você estimula os mecanoreceptores vagais. Além disso, você estimula o plexo entérico em si, que é o regulador das fezes. Se você faz cocô ou não, quem determina isso é o plexo entérico. Então, quando você comprime, você melhora a nutrição, você melhora o sistema de drenagem, e você melhora a estimulação desse sistema que é responsável pela eliminação das fezes, que é o plexo entérico. Tá? O vago vai influenciar só na motilidade, né? Quem vai tirar fora, isso aí é o plexo entérico. Então, quando você fica de cócoras, você melhora isso tudo. Se você quiser botar mais coisa, a posição de cócoras está associada ao aumento de mobilidade tibiotársica
está associado à diminuição de risco de dor lombar, diminuição de risco de trochanterite, diminuição de risco de dor no joelho, tudo isso. Então, fica de cócoras. Pacto femoroacetabular, várias patologias. Muito bom. Nossa, pessoal, que live, hein? Nossa, maravilhoso. Então, a gente está finalizando. É realmente uma pena. Já escreveram aí que é uma pena também. Sim, agradecer muito a você e a Ruby. Uma bebezinha pequenininha, nem 2 meses. Eu sei que ela está aí do lado. Ruby, muito obrigada. E mesmo assim, vocês aceitaram fazer essa live, que eu sei que ela sempre se ajuda, então por isso vocês aceitaram. Então, agradecer muito a você. Você é uma inspiração, Luiz. Assim, você abriu muito o que eu pensava sobre o sistema nervoso autônomo. Super indico o seu curso, então, de sistema nervoso autônomo integrativo. Espero que você consiga fazer outros ao longo aí desse ano, né? Se organizar aí para fazer outros. E quando vier ao Brasil, avisa. Eu faço questão de estar no curso presencial. Está convidado. Vamos ver se consegue esse ano, né? Vamos ver se o Covid aí vai deixar, mas se não, quando vier, vai ser um prazer. Pessoal, o Luiz falou que a meditação estimula o vago. Olha que maravilhoso. Semana que vem a live é sobre meditação. Então, a live da semana que vem será com a Silex Solange. Ela é médica, pós-graduada em acupuntura. Ela se aprofundou em várias técnicas de meditação orientais e ocidentais. E atualmente é responsável pela área de meditação da organização Condor Blanco. E a live será sobre como a meditação pode influenciar a sua vida e a de seus pacientes. Então vão ter uma visão aí bem clínica, científica, como que isso pode realmente interferir. Te convido aí para estar assistindo, Luiz, e a todos. Pessoal, eu quero agradecer que tem muitas pessoas queridas, muitos amigos, familiares, professores, alunos que sempre me seguem, que sempre estão juntos na live, nas minhas lives. Luiz, dá seu recado final aí, acredito que você tem um minutinho. Fala do seu Instagram e do seu Telegram, porque o seu Telegram é, assim, uma gama de informações, Luiz. O pessoal que quiser me seguir, clica aí, acho que a Vanessa me segue também, então é só me Com achar certeza. Aí. Será um prazer ter todos. E só queria dizer, só há solução para a osteopatia, para a terapia manual na integração. Só na integração. Ou a gente se une para fazer as coisas ou não há futuro. Maravilha, perfeito. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade e a todos que estavam aí até agora. Desculpa se eu falei demais. Não, foi maravilhoso, Luiz. Muito obrigada. Pessoal, o Instagram vai cortar a gente. Então, Luiz, muito obrigada. Você aí tem uma gama de conhecimento para passar para a gente. Pessoal, lá no Instagram dele tem o Telegram, que você pode entrar, e aí ele discute várias coisas no Telegram dele, vale super a pena. Acompanhe ele lá, tá bom? Beijo, pessoal. Obrigada, Luiz. Beijo, Ruby. Obrigada. Beijo.